Olá, continuamos o nosso estudo bíblico, aprofundando a história do povo de Israel e encaixando cada livro da Bíblia dentro do seu devido contexto e conhecendo um pouquinho da história do povo de Deus. Nós vimos no nosso último vídeo que os grupos oprimidos de Apirus, camponeses, beduínos do Sinai, pastores seminômades e os escravos fugitivos do Egito, todos eles se organizaram numa espécie de sociedade tribal, igualitária, com propriedade coletiva, sem tributos, exército provisório, e aos poucos foram conquistando as cidades cananeias, que entraram em declínio por causa da falta de proteção do faraó do Egito, né? Mas nós paramos na seguinte ideia, de que os filisteus habitavam ali também perto das tribos e constantemente davam problemas às tribos, saqueavam, matavam, roubavam, chegavam até a roubar a Arca da Aliança. Então, que por conta deste motivo, esse sistema tribal foi considerado frágil, e aí eles pedem a mudança de regime, pedem que saia do sistema tribal e que se instaure a monarquia. Então nós estamos no ano 1030 até o ano 931, e aí nós temos os primeiros reis, né? A época dos primeiros reis. Os grandes personagens não bíblicos que vão influenciar esta situação são os filisteus, conforme falei, que sempre vão ser uma pedra no sapato do povo de Israel. E nós estamos na época do profeta Samuel, do Saul, Davi e Salomão, que são os considerados os primeiros reis de Israel. Os primeiros reis de Israel. O povo pede um rei, acontecem guerras de unificação, ou seja, de anexo de território. Antes, nas tribos, a guerra era para defender território, agora as guerras são para conquistar mais território. Uma vez que se instala a monarquia, vai acontecer acúmulo de poder, riquezas e terras nas mãos do rei. Então a propriedade deixa de ser coletiva, a terra deixa de ser do povo e passa a ser do rei, passa a ser do Estado. Começa-se o início de cobrança de impostos, ou seja, se nas tribos não havia cobrança de impostos porque não tinham rei e se trabalhava para a subsistência, agora vai ter que se trabalhar a mais para pagar imposto para o rei. Nós vamos ter trabalhos forçados, o rei vai exigir trabalhos forçados para as suas construções. Então nós vamos ver esta situação, sobretudo com o rei Salomão. Nós vamos notar que da parte dos agricultores, do povo da roça, o povo da roça vai ser contra essa passagem da monarquia para a monarquia. Eles vão resistir, e é dentre eles que vai sair a voz dos profetas, que vão ser contrários à instauração da monarquia, que vão criticar os desmandos do rei. Nós vamos ver que depois Davi vai fazer uma tentativa frustrada disso, mas depois isso se consolida com o reinado de Salomão. A construção do templo em Jerusalém, a colocação da arca no templo de Jerusalém, então a centralização do culto a Javé, que antes era localizado nas tribos, nos santuários das tribos, agora passa a ser cultuado apenas em Jerusalém, no templo. Então a centralização do culto a Deus no templo de Jerusalém, e é claro, a idolatria. Aqui em relação à idolatria, o culto a outros deuses dentro da terra de Israel, isso sempre aconteceu. E qual que vai ser o problema da idolatria? Porque você cultuar os deuses estrangeiros te desfavorece a viver uma sociedade ética, uma sociedade fraterna. Cultuar a Javé significa não roubar, não matar, não cobiçar o que é do outro, respeitar a sua família, respeitar a família do outro, não usar o nome de Deus para mentira, para coisas vãs, por aí vai. Não cultuar a Javé significa a instauração de uma sociedade que rouba, que mata, que mente, que não respeita a própria família, que não respeita a família do outro, que usa a religião em seu benefício próprio, né? Então nós vamos ver aí que, por exemplo, um pequeno resuminho da monarquia, né? Ou seja, por exemplo, então nós temos o rei Saul, que governou de 1030 a 1010. Então, foi mais um juiz militar que morreu enquanto lutava contra os filisteus. De 1010 a 970 nós temos Davi,
que foi o primeiro rei no verdadeiro sentido da palavra, foi um verdadeiro líder. Ele primeiramente foi rei de Judá e depois aclamado como rei de todo Israel. Ele ampliou seu território por meio de guerras de conquista. Na luta contra os jebuseus, ocupou Jerusalém e tornou-a capital do seu reinado, ou seja, Jerusalém, a cidade dos jebuseus, ainda era uma cidade cananeia e foi Davi quem a conquistou. No ideal, no imaginário popular, Davi foi considerado o rei ideal porque manteve a organização das tribos e não cobrou o tributo do povo de Israel, cobrando-o dos povos conquistados. No entanto, abusou do poder cometendo adultério e depois matando Urias. Fez também o recenseamento do povo em vista da tributação e do recrutamento de homens para o exército. Já Salomão, filho de Davi, filho de Davi com Bersabeia, deu continuidade à monarquia hereditária, à dinastia davídica. Ele fortaleceu e firmou as bases do sistema tributário que seu pai havia adotado. E Salomão cometeu muitos abusos. Então, por exemplo, na economia, ele dividiu o território em 12 distritos, isentando Judá, cobrou o tributo da própria população, promoveu o trabalho forçado para as grandes construções que realizou, fez uma grande dívida que pagou entregando 20 cidades do norte, realizou vários casamentos de aliança política e casamento com princesas estrangeiras que cultuavam outros deuses e fez com que Salomão tivesse que instaurar a idolatria dentro da terra de Israel. Ou seja, ele teve que construir templos pagãos para agradar as princesas. Do ponto de vista político, ele centralizou e reforçou a administração e o exército, fez numerosas alianças políticas e eliminou inimigos desde o início. Do ponto de vista da religião, Salomão construiu o templo, transformando os seus sacerdotes em funcionários do Estado. Sacralizou o tributo, cobrando através do templo. Construiu templos também para as mulheres estrangeiras com as quais ele se casou. Escritos sobre a época, nós temos aí Juízes, capítulo 19 a 21, primeiro e segundo livro de Samuel, 1 Reis, capítulo 1 a 11. Os principais textos. Escritos da época. Os primeiros escritos da Bíblia nascem justamente no reinado de Salomão. Vocês estão vendo aqui a palavra javista. É uma escola de teologia que surge na corte de Salomão e que vai falar vai se referir a Deus utilizando o nome de Javé. Então, a rigor, são textos que usam o nome de Javé, o Javé nos seus textos, são textos favoráveis à monarquia, são textos que falam que a aliança de Deus passa pela monarquia, tem esta característica. As façanhas dos reis, né? Ou seja, de 2 Samuel 9 a 20, 1 Reis 1, 2, então também pode ter sido escrito aí sobre o reinado de Salomão. Primeiros provérbios e vários salmos, dentre eles o Salmo 2. O Salmo 2 é um salmo que foi escrito na época do rei Davi. E esse salmo retrata a ideologia do rei como filho de Deus. O rei ungido como filho de Deus, ao qual todas as nações têm de se submeterem. Por quê? Porque ele as governará com cetro de ferro. E não adianta as nações quererem reclamar, porque elas serão submetidas à força, ao poder do rei. É daí que vem a ideologia de um rei Messias filho de Davi, que seria aquele que libertaria Israel de todas as opressões estrangeiras. Fazendo uma ponte lá no Novo Testamento, percebam que esse é o título que muitos chamam Jesus. E Jesus não aceita esse título para si. Por quê? Porque ele não foi um Messias rei, ele não foi um Messias político, ele não foi um Messias guerreiro, conforme se sonha aí no Salmo 2. Então aí nós temos aí o reinado de Saul, que foi sobretudo aqui nos montes de Efraim. Depois nós temos o reinado de Davi e depois nós temos o reinado de Salomão.
a conquista dos dos territórios por parte de Salomão. Isso aqui é um achado arqueológico muito interessante, porque existiram críticos na história dizendo que Davi nunca existiu, que Davi é um exemplo de um rei modelo que o povo de Israel inventou para si, mas não. Isso aqui é uma chamada Pedra de Tel Dan, que foi encontrada, e é uma prova arqueológica que existiu um rei chamado Davi, que deixou uma dinastia cujos filhos continuaram reinando em Judá. Aparece aqui a expressão Beit Davi, que significa casa de Davi, dinastia de Davi, e o nome dos reis que sucederam, né? Então, uma prova arqueológica que existiu na terra de Judá um rei chamado Davi, né? É um personagem histórico. O templo de Salomão, quando Salomão constrói o templo centralizando a religião ali, percebam que ele lembra muito justamente o tabernáculo do deserto, né? Tabernáculo do deserto. Nós não sabemos se Salomão inspira no tabernáculo do deserto ou a imagem do tabernáculo no deserto é inspirado no templo de Salomão. Nós não sabemos. Nós também pouco sabemos sobre a existência deste grande templo. Hoje a arqueologia tem muita dificuldade em provar a existência desse templo de Salomão, porque onde estaria esse templo de Salomão seriam as ruínas, que hoje está lá em Jerusalém, do segundo templo, e tem uma mesquita muçulmana ali agora, muito famosa, o que impede a escavação daquele lugar para a descoberta das reais proporções desse templo. Há quem diga que toda esta riqueza, toda esta fortuna, todo esse glamour que o texto bíblico mostra a respeito de Salomão não era bem assim. Não era bem assim. Mas o importante no texto bíblico é mostrar que, de um modo geral, se avalia de uma forma negativa a monarquia. Mostra-se que a monarquia, do ponto de vista do ideal do êxodo das 12 tribos de Israel, foi um retrocesso. Por quê? Porque toda aquela escravidão e opressão que as tribos, ao viverem nas tribos, estavam fugindo de viver das cidades-estado do Egito, elas todas acabaram vivendo agora dentro da própria terra, debaixo da mão do próprio rei que haviam escolhido. Tá certo? Então é interessante que na estrutura do templo de Jerusalém nós temos o lugar do Santo dos Santos, onde se guardava a Arca da Aliança, os locais onde se faziam os sacrifícios, etc. Né? O templo, da mesma forma, era adornado de plantas e flores para lembrar, como se fosse o Éden, o lugar onde o povo de Israel podia se sentir novamente no jardim do Éden, vivendo a sua paz e sua harmonia com Deus. Do ponto de vista teológico, o templo é bonito, é positivo, favorece o nosso encontro com Deus, mas do ponto de vista sociológico e econômico, nós podemos bem perceber que Salomão utilizou o templo como uma fonte de renda para si. Outra imagem do templo, para que a gente possa visualizar. Né? E alguns textos bíblicos que você pode conferir. Em 1 Samuel 8, nós temos o chamado direito do rei, que era o direito que todos os reis usavam no seu governo. Então o rei toma absolutamente tudo do povo e o povo não tem com que chiar. Confira no texto. E depois compare com Deuteronômio 17, versículo 14 a 20. Esse texto de Deuteronômio 17, 14 a 20 foi escrito quando já não existia mais monarquia. Então se pensa como que deveria ser a ideia do rei. Um rei pobre, que não acumula nem riqueza, que não acumula mulheres, que não acumula poderio militar. E que governe e que esteja submetido às leis de Deus, às leis da Torá, e que governe o seu povo como um de seus irmãos. Pois, do ponto de vista da realidade, nenhum dos reis de Israel viveu aquilo que o livro do Deuteronômio pede. Todos eles viveram aquilo que está escrito em 1 Samuel 8. Tomaram absolutamente tudo do povo. 1 Samuel 11 mostra que o grupo dos pecuaristas é favorável à monarquia. O texto bíblico generaliza dizendo que o povo pediu um rei, mas olhando com um olhar mais atento, nós notamos que é um grupo que está interessado, é o grupo dos pecuaristas.
Quando se chama Saul para governar, Saul está cuidando dos animais do seu pai. Né? Então não são os camponeses que estão pedindo a passagem da monarquia, mas são os pecuaristas. A eles interessou a proteção da sua economia, a proteção do seu mercado. Depois, em 1 Samuel 14, nós temos o resumo do reinado de Saul. E é interessante que o texto é escrito na perspectiva da elevação de Davi. Quem escreve este texto provavelmente faz parte da corte de Davi, depreciando a figura de Saul e mostrando a beleza de Davi. Em 1 Samuel capítulo 22, nós temos Davi como chefe de Apirus. Saul, morrendo de ciúme, tenta matar Davi. Davi se rebela, se tornando um bandoleiro. E olha, o detalhe do texto é que na monarquia existia gente marginalizada. Ó. Percebe? E Davi se lidera um grupo de marginais. A tal ponto que no capítulo 27, Davi e seu bando se colocam a serviço dos filisteus contra o povo de Israel. Depois, no capítulo 2 de 2 Samuel, Davi é eleito rei de Judá, nomeado rei de Judá. Depois, no capítulo 5, Davi é nomeado como rei de Israel. Então nasce uma monarquia unida e conquista a cidade de Jerusalém, fazendo desta cidade a sua cidade, a cidade do rei. No capítulo 6 de 2 Samuel, ele leva a Arca da Aliança para Jerusalém. No capítulo 11 de 2 Samuel, nós temos o pecado de Davi. Davi que adultera com Bersabeia e manda matar Urias para poder ficar com ela. Então, pelo menos do decálogo, 2 mandamentos Davi absolutamente desobedece. No capítulo 15 de 2 Samuel, nós temos uma história interessante. O filho de Davi, Absalão, se revolta contra o pai. Ele, andando pela cidade, pergunta ao povo se o povo está satisfeito com o governo de Davi, e o povo diz que não, e ele fala que se eu fosse rei seria diferente. Então, o próprio filho aspirando a tirar o trono do pai. No capítulo 20 de 2 Samuel, nós temos a revolta de Seba contra Davi, um general que se revolta contra o rei. No capítulo 24, nós temos o censo de Davi, Davi contando a população para saber de quem pode tributar e quem ele pode remanejar para o exército, e o texto bíblico considera isto como pecado. No capítulo 1 de 1 Reis, nós temos Salomão nomeado rei, e aqui há um detalhezinho. Vocês acabaram de ver que Davi tinha um primeiro filho, que era Absalão. Então não é ele que que é nomeado rei, é Salomão que é nomeado rei, com a intervenção de Bersabeia e o profeta Natã. Então, inclusive, o poder religioso simbolizado em Natã é ambíguo aqui. E talvez seja nesse contexto que é escrito aquela história de Esaú e Jacó. Esaú, o primeiro filho, que perde o seu direito à progenitura, à herança para Jacó, que era o segundo filho. Talvez aqui justificando essa questão do Salomão, que não ser o herdeiro legítimo, tomar o trono do pai. No 1 Reis, capítulo 2, nós temos o testamento de Davi a Salomão, Davi mandando Salomão passar a rodo todos os inimigos. No capítulo 4 de 1 Reis, capítulo 4 a 5, nós temos Salomão isentando a tribo de Judá, dividindo as outras 11 tribos em 12, colocando cada uma delas para sustentar o seu palácio e com altos tributos. Então faça questão de ler esse texto para você ver o que as tribos tinham que mandar para a corte do rei por dia. 1 Reis capítulo 5, nós temos a preparação para as construções e a exigência de Salomão do trabalho escravo para a construção do templo e do palácio. Então no capítulo 9 está lá a questão no capítulo 9, versículo 15, a exigência do trabalho escravo. E é interessante lê-lo em comparação com Êxodo capítulo 1, versículo 14, porque o autor sagrado, de certa maneira, está dizendo que aquilo que os escravos experimentaram lá no Egito,
agora o povo de Israel está experimentando dentro do próprio reinado sob a mão de Salomão, sob o peso da mão de Salomão. No capítulo 6 e 7 nós temos a construção do templo e do palácio. Então o templo como anexo ao palácio. Então Salomão exercendo inclusive funções sacerdotais. Então isso significa o seguinte, que Salomão usou a religião em função do Estado, em benefício do Estado. No capítulo 8, Salomão introduz a Arca da Aliança no Templo de Jerusalém. No capítulo 9, nós temos as dívidas de Salomão com o rei de Irã, e Salomão pagando essas dívidas, entregando 20 cidades do Reino do Norte para pagamento destas dívidas, com tudo aquilo que tinha, com toda a população, com toda a gente, com todos os animais, com toda a plantação, para o rei de Irã. Imagina, eu te pergunto se esse povo ficaria satisfeito. E no capítulo 11 nós temos a idolatria de Salomão. O texto diz que ele teve 700 mulheres e 300 concubinas. É claro que isso é um exagero, né? É um exagero. O casamento aqui não é nem uma questão amorosa nem uma questão sexual, se trata sobretudo de uma questão política. Ao casar com a princesa do reino, dos reinos vizinhos, inclusive o texto diz que ele se casou com a princesa do faraó, com a filha do faraó. Então ele assumiu a política administrativa do Egito dentro da terra. Então veja só, ao se casar com as princesas estrangeiras, ele está fazendo uma aliança política com todos esses reinos. E para agradar essas princesas, ele institui a idolatria, constrói templos aos deuses pagãos dentro da terra de Israel. Você pode até se questionar de onde vem esta mentalidade, esta ideia então da sabedoria de Salomão, que ficou muito no imaginário popular. Salomão, ele trouxe escribas que começaram a compilar as histórias que o povo contava. Então a sua sabedoria vem daí, de tal maneira que na literatura bíblica ele é considerado patrono da sabedoria. Mas, de fato, na realidade, ele não foi sábio, ele foi um esperto, utilizou a sua inteligência em benefício do seu governo, mas um verdadeiro rei sábio governa em benefício do povo. A consequência de que o reinado dele não foi um reinado bom está justamente que logo após o seu reinado a monarquia vai se dividir graças à alta tributação exercida pelo seu governo. Mas isso é tema do nosso próximo vídeo.